Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora! Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com a Carla Fontão, que é gerente global de marketing e mídia da Tigre. Seja bem-vinda. Obrigada, gente, pelo convite. Parece grande, né? Assim, parece responsabilidade demais. Mas é isso, obrigada pelo convite. E como que o marketing aconteceu na sua vida? Porque não é... Ai, como você foi parar, né? Como que ele aconteceu na sua vida? Eu sou um acidente, assim. Eu acho que eu sou um acidente geográfico, né? De uma carioca morando em São Paulo há muito tempo e muito feliz. Sou uma carioca que gosta de São Paulo. Mas acho que foi um acidente de percurso, assim. E um bom acidente, né? Eu sou formada em jornalismo. Achava que ia ser jornalista de redação, assim. Meu TCC foi sobre cine documentário do Eduardo Coutinho. Eu era muito jornalista. Eu olhava até pro pessoal da publicidade, assim, que chega no terceiro período, você dá aquela separada. Eu falava, ai, gente, que coisa chata ficar olhando campanha, né? E, enfim, fui fazer um intercâmbio, fiz um intercâmbio em Portugal sobre língua portuguesa. Eu passei um ano em Portugal estudando Muito apaixonada, né? Muito apaixonada pela língua portuguesa. Fui estudar Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, cinema europeu. Eu era muito jornalista. E aí eu voltei para o Brasil e estagiei na Souza Cruz, na área de comunicação, que aí ficava toda a parte de RIG, né, de relacionamentos institucionais, assessoria de imprensa, na época responsabilidade social. E eu falei, nossa, gente, empresa é legal, né, cara? É mais legal que redação, talvez. Fiquei meio assim, balançada. Mas não queria ir para uma coisa um pouco mais de negócio. Aí, quando eu me formei, fiz o primeiro ano daqueles trainees. Sou da época dos trainees clássicos, que você fazia aquela job rotation. E, obviamente, eu não passei nenhum, né? Assim, todos os estudantes de ADM, de engenharia de produção, passaram. E alguém olhava para mim e falava, é que você não tem background de negócio. Você não sabe matemática financeira. Eu falei, pô, gente... Preconceito, né? Que saco. Era real, né? Mas assim... Pior que é real, né? Eu falei, tá bom, eu vou resolver isso. Aí eu fui fazer uma pós, fui fazer Aí você foi fazer MBA. Fiz não é bem um MBA, eu fiz um CBA, que é um curso da IBMEC, e aí eu sou muito prática. Falei, o que me falta é matemática. Qual é a instituição mais reconhecida pela gestão financeira e quem vai me ensinar a ler P&L, assim, em um ano? É o IBMEC? Fui fazer o IBMEC, no ano seguinte eu tentei os trainees de novo. E aí eu passei. E aí na época eu passei, fui pra L'Oréal e fiz aquele trainee super classicão, de passar um mês em cada área e tal. E depois eu fui alocada em trade. E aí eu falei, trade? Mas na época eu fiquei meio frustrada, porque eu queria o marketing, eu já queria estar em negócio, aquela coisa. Que é muito louco, né? Porque trade tem muito mais do comercial do que marketing, né? O pessoal falava trade e marketing, mas, cara, se for parar pra pensar assim, tem muito mais resposta pro comercial do que pro marketing em si, né? Ele é uma ferramenta mais comercial, mas, cara, ele é super estratégico, né? Assim, e depois... Eu concordo 100%. Aprendendo, assim, né? Tipo, graças a Deus que as coisas acontecem. Eu fiquei 2 anos, um pouquinho mais em trade na L'Oréal. Passei por algumas categorias bem hardcore, assim. Passei por maquiagem, mas passei por proteção solar. Passei por desodorante, que no Brasil é uma guerra de ponto de venda, né? Então, dentro da L'Oréal ali. E graças a Deus que eu fiz isso, sabe? Graças a Deus que me obrigaram a sentar em trade, assim. Que era onde tinha vaga para eu ser efetivada. Porque eu acho que eu carrego até hoje... o pé na realidade me impede de ser o marketing do ar-condicionado que eu brinco, sabe? Aquele marketing que não conhece de fato o que acontece na vida real. Então, de sentar e conversar com o comercial e falar, cara, eu coloco campanha no ar, eu ligo pro diretor de vendas, eu falei, e aí, o que você achou? E eu perguntar pro pessoal de marca, vai todo mundo entender as piadas, é pregar pro convertido. Eu quero saber do povo de vendas. Então, tem uma coisa, assim, que foi esse começo de trade. E aí, depois eu fui para marketing regional. Depois de marketing regional, eu fui para marketing global, para inovação, para marca. Aí, fui chegando no branding. E aí, eu falei, cara, consegui juntar os dois mundos, sabe? E branding é muito apaixonante, né? Eu acho que da área do marketing, assim, eu, pessoalmente, é a que eu mais gosto, assim. Não posso falar isso que eu tenho outras áreas, mas... Mas eu não vou puxar a sardinha. Mas é que ela é a mais gostosa, né, cara? Porque, no final das contas, o poder da marca sobrepõe qualquer produto. É profundo falar isso.
Porque se uma marca é forte, você vende qualquer outro produto. É o poder e a responsabilidade, né? Que é isso, assim, o que você vai fazer com a reputação. É o Spider-Man, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Assim, marca é gestão de reputação, né? Assim, é óbvio que existem trajetórias diferentes. Você construir uma marca é diferente de você conduzir uma marca em expansão, que é diferente de você estar sentado numa cadeira de uma marca super consolidada e que você tem que manter isso e fazer uma gestão de reputação. Que é hoje o que acontece comigo, né? Eu tô na Tigre, assim, não ouso dizer que fui eu que trouxe o valor de marca da Tigre. A Tigre existe há 84 anos, então, assim, ela tem o dobro da minha idade, pelo menos. E eu cheguei e ela já estava feita, né? Então, assim, se eu não fizer besteira, eu tô indo bem, sabe? Eu tenho que garantir. Mas tem muito desafio de manter o legado e continuar inovando. Que não adianta hoje, com tantos canais diferentes, você não inovar, porque a verba continua quase que a mesma de muitos anos atrás. Sim. Que é o grande desafio, não é isso? Com quem eu falo, não, minha verba continua a mesma. Eu tenho que fazer mais coisas com o mesmo. Eu tenho que ser mais criativo, eu tenho que ser mais efetivo e trazer mais ROI para minha empresa. Como que eu faço isso? Eu acho que tem uma coisa de que, sim, os orçamentos estão cada vez mais difíceis, porque os times estão cada vez menores, enfim, tem muita automação rolando, né? Então, a gente está aí na IA, então todo mundo esse ano sofrendo, a IA no marketing, o que vai acontecer? Seremos todos substituídos por robôs? E não, eu não acredito nisso. Eu acredito em tecnologia e ferramenta, e IA e tudo mais como ferramenta de otimização e ganho de eficiência, mas não na substituição do capital humano. Então, eu acho que manter isso... E voltando na sua pergunta, né? Manter reputação de marca e ainda assim inovar. Eu acho que existe um entendimento muito limitado do que é inovação, porque você consegue inovar de 1000 maneiras. E você não necessariamente precisa reinventar a roda, né? Pra inovar. E nem sempre precisa ser alguma coisa de tecnologia, né? Que o pessoal sempre atrela a inovação com a tecnologia. Não tem precisa. Nada a ver. Então, às vezes, é só você trazer uma narrativa diferente. É você associar um produto e deixar claro qual é o impacto dele. Então, existem 1000 maneiras de você trazer inovação e manter relevância ao longo do tempo, sem precisar ficar se reinventando. Todo mundo fala, eu preciso me reinventar. Sim, você precisa se reinventar. Mas não é necessário. Se tá tudo bem com você, se você não tem um problema de marca a ponto de precisar se reinventar, você precisa só ampliar e dar novos passos em cima do que você já construiu, né? Não é sempre derruba a casa e constrói de novo. Então, tem uma concepção de inovação que ela é muito mais fluida no dia a dia, que eu acho que também está ligada à criatividade. Existem maneiras de ser criativos e resolver problemas que não demandam, ai meu Deus, um insight que vai ganhar todos os prêmios. Não é isso, sabe? A criatividade não é isso. Criatividade é você pensar maneiras alternativas de resolver um problema no melhor tempo e no menor custo, né? Então, como que a gente faz isso? Com humanidade, né? Repertório, observação. Acho que uma das coisas que a gente está perdendo muito ultimamente é a observação e a escuta. Que a gente fica tanto na frente do computador e não vai pro mundo lá fora viver. Observar e ver o que as pessoas estão fazendo. Entender o comportamento humano hoje, eu acho que é mais do que essencial. É questão de sobrevivência para quem trabalha no marketing de comunicação. Eu costumo brincar, assim, que pra mim marca e branding e comunicação é muito mais sobre gente do que sobre dados, né? A gente fala, porque os dados, eu tenho que ser data-driven. Sim, você tem que ser, você tem que saber mensurar, você tem que entender uma análise de ROI, você tem que conseguir comprovar uma análise de ROI, porque as conversas no mundo adulto são difíceis, principalmente quando o CFO tá do lado, mas assim, comunicação... A que é legal de fazer mesmo é sobre gente. Você não vai conseguir fazer isso com uma tabela de dados na sua frente. Você não vai fazer isso se você não perguntar para a pessoa o que incomoda, o que move essa pessoa, qual é a motivação dela para comprar ou não uma marca. Então, eu acho que marca tem um trabalho quase não, de antropologia, que eu acho que a gente passou um tempo aí achando que é muito old school, é muito ultrapassado, agora nós somos digital e agora nós somos dados. E aí a gente virou um monte de babá de link, sabe? Cara, babá de link pra mim é uma das melhores
terminologias atuais, assim, foi muito bom, cara, muito bom. E tem um Datadog aqui, é que você tá fora do Datadog, mas normalmente as pessoas do marketing que a gente entrevista aqui, tem muita gente, por volta de uns 35% ou 40%, que veio de engenharia e foi para a área do marketing. Muito por conta dos dados, de ter essa análise analítica e tudo mais, de lógica, e essa mesma galera tá indo para outras posições agora e dando espaço de novo para o pessoal da comunicação, por conta da criatividade e tudo mais. Então a gente está nesse momento já de virada. Pô, os dados são super importantes, mas e a nossa criatividade? Onde está? E falando de criatividade, vou pegar aqui a sua memória, qual foi a campanha que você lembra assim de cara quando eu pergunto para você que você participou e foi pro ar? Que mais te marcou? Nossa, mas é muito cruel. Assim, a primeira é a última primeira. que tá no ar. Vai Tá ver, vendo? gente. Tem que assistir. Tendenciosa. Super. Diz que obra é. A gente... É uma campanha super legal, mas assim, é isso que eu falei, né? Eu vim de cadeiras muito mais dentro do mercado, que se envolviam menos no desenvolvimento de comunicação. Então, por exemplo, na L'Oréal, eu era uma área cliente de campanha. Eu recebia a campanha pronta. Que é legal, que você vê primeiro, mas você não tá no set, sabe? Quando eu fui para a Natura, não, eu já me envolvi mais em campanha, mas a Natura, ela é uma empresa de marcas muito fortes e de uma estrutura de marca muito organizada. Então, as coisas são, de fato, muito segmentadas. Então, você tem uma área de mídia, você tem uma área de produção de mídia dentro da Natura. Eu fazia um papel de marca que brifava a campanha, tocava, obviamente, junto com a agência, mas não era eu que estava no set, era o time de produção. Então, eu já recebia aquilo pronto. Aí, cara, eu cheguei na Tigre e no primeiro momento deu aquele desespero que é tipo, você vai fazer isso, e aquilo, e se der tempo faz outra coisa também. E aí eu falei assim... Eu abracei o caos e falei, e agora? Então, assim, eu acho que as minhas vivências de campanha na Tigre são muito gostosas. Primeiro porque eu tava da primeira conversa, a análise de resultado, porque eu entro para ver se a gente tá batendo a meta de impacto que a gente comprou em mídia. Eu passo pelo plano de mídia, tipo, eu construo o plano de mídia. Eu discuto as 9 planilhas de cenários de mídia com o pessoal da mídia da agência. Então, assim, não tem uma decisão de campanha, certa ou errada, porque existem as erradas, que eu não tenha participado. É muito diferente. É muito diferente. Você ser a pessoa que, cara, você viu o perrengue que foi pra atriz vestir o figurino, sabe? No dia, que a gente agora tá com o da batalha, a menina tava com uma roupa medieval. Cara, ela tinha que deitar, porque as costas doíam, porque era muito pesada. Cara, é muito legal. Então, você acaba tendo um carinho diferente pela campanha. E aí que eu acho que é a importância do dado e da análise. Porque você fazer o projeto, é muito difícil você não se apaixonar por ele. A gente se apaixona pelas nossas... São nossas crias, coisas, né? Exato. Então, assim, você erra com muita convicção. Então, você precisa de um olhar externo para falar assim, ó, aqui tá bom, aqui não tá bom. Então, eu sou a favor do dado para tirar a cabeça d'água, sabe? Assim, para evitar... Vocês chegam a fazer os testes, tipo o Vidmob, que vê qual plano tá melhor, tempo de tela e tal, planos... De plano de mídia eu não testo, porque eu tenho um plano de mídia bem old school, assim, legal falar isso, né? Porque todo mundo tá na fase do digital, e aí os ads, e a programática, e não, gente... pra lá, pra cá. Eu parto do 30 segundos, sabe? Da TV, assim, o off é muito importante pra mim, por conta do profissional de obra. O cara assiste televisão, ninguém mais assiste televisão aberta, o streaming é o futuro. Para algumas pessoas, para uma bolha. Eu adoro falar pro pessoal, cara, tem milhões, não são milhares, milhões de pessoas na TV aberta. Você que tá na sua bolha só no YouTube e streaming, cara, você tá muito enganado. E não só isso, eu acho que o Brasil tem uma das melhores TVs abertas do mundo. Cara, a gente tem padrão de produção, assim, muito bom. Muito bom. Isso que mantém ela ativa até hoje, na verdade. E de dados, assim, até, porque o esporte é muito forte no Brasil, né? Então, o futebol, querendo ou não, ainda é na TV aberta. Move milhões de pessoas. Se você pensar numa campanha da Tigre, eu faço campanha para o segmento de tubos e conexões, né? Não faço para os outros segmentos que a gente tá. Depois a gente pode até falar deles, mas... Cara, eu quero falar com quem? Eu quero falar com o cara que recomenda o meu produto. Instalador. Que é o instalador, é o pedreiro,
é o profissional de obra, é o eletricista, é o pintor. Então, assim, esse cara, ele vai ver o quê? Ele assiste televisão aberta 3 vezes por semana, em geral, para assistir jogo de futebol. Eu posso ignorar isso? Eu não posso, gente. Eu tenho que partir daí, e todo o resto é desdobramento. Ou a gente acha, de fato, que um profissional da construção civil está 3 horas da tarde dentro de uma obra rolando um feed de Instagram. Não tá. Não. Na obra ele tá fazendo o quê? Ouvindo rádio. Então o meu plano de mídia, ele é quase aquele plano de mídia romântico. Rádio à tarde, à noite. Exato, eu faço jogo. a TV, aí eu faço os spin-off. E é maravilhoso, tá? Eu amo, assim, é uma paz. Então eu faço rádio. É óbvio que eu faço o básico bem feito do digital, porque o digital é uma realidade, ele acontece. Mas a minha jornada de compra não é digital. Ninguém entra no Google para pesquisar tudo. Nem para obras menores, assim, comprar, por exemplo, o e-commerce, retail media, alguma coisa do tipo, para vocês ainda não mexe ponteiro? Ou... Tem, fica mais na operação, né? Eu fico com a parte de marca global, a gente já tem... Eu fico com marca e mídia off e mídia on, mas a parte de retail mídia fica dentro do trade. E sim, a gente faz... Mas ela é para um cara que já entrou no funil. Ele não é um cara que está pesquisando. É diferente de quando você vai no Google e você pergunta qual é a melhor camiseta anti-suor para usar. Você não faz essa pergunta para o Google. Você desce no elevador e ou você vai perguntar para o cara que trabalha no seu prédio: oi, eu tô com vazamento, o que eu preciso fazer? Ou você vai na loja da esquina, que tem o seu Zé, e que ele vai saber te dizer. O cara da farmácia, né? Qual que é o remédio que eu tomo? Exato. Então, é uma categoria muito humana, é uma jornada de compra ainda muito humana. Então, e a gente poderia se iludir com o marketing digital, e é óbvio que a gente precisa cuidar do marketing digital, porque tudo caminha para isso. Sim, mas eu posso me dar ao luxo de não precisar estar na correria que os produtos digitais estão, que está sempre correndo atrás do rabo. Eu tenho tempo de construir isso. Como eu construí uma história de construção civil na publicidade numa época que ninguém fazia publicidade. Então, como que vai ser a digitalização da jornada na construção? Vocês abriram a categoria, né? Acho que é muito importante falar disso, né? Porque ninguém fazia anúncio em TV, rádio direito antes da Tigre. Não, porque a gente criou o produto, né? A gente criou a categoria, assim, de fato, no Brasil. Quando a Tigre começou a produzir toda a tubulação de PVC e tudo mais, a gente tinha uma construção civil muito ainda na base do concreto, que ainda tem, né? A gente tem infraestrutura urbana bastante antiga. Mas a gente trouxe uma inovação e a gente precisava ensinar as pessoas a usar. Então, ela foi quase que uma técnica de fazer a empresa crescer, né? Uma maneira de fazer a empresa crescer, porque senão, como é que você vende um produto que ninguém sabe usar? Então, a gente tinha aquela de, estamos aqui, que era a estratégia da publicidade, então você se torna conhecido por isso. E tem um outro pilar que é muito forte e é muito estratégico dentro da Tigre, que é a capacitação. Você precisa ensinar o cara, porque quando o cara aprende uma profissão por meio da sua marca, ele não te larga mais. Então, você tem um viés de transformação de vida, de melhoria do mercado como um todo. Assim, a gente tem uma plataforma chamada Educatigre, que é ligada a um programa de relacionamento chamado Clube dos Feras. E, cara, a gente digitalizou a jornada. O cara hoje ele consegue fazer um curso de instalação elétrica, alguma coisa do tipo, da casa dele. Se isso não é melhorar a qualidade de um mercado, o que é? Né? Então, não é só a via produto. É aí que eu falo, a inovação não vem só do produto, da comunicação, vem de tudo. Como que a gente amplia acesso a uma formação de uma profissão que é difícil pra caramba, assim, é muito difícil. Eu não consigo subir uma parede, né? Assim, eu não consigo fazer uma instalação elétrica, eu não consigo instalar uma pia. É difícil. Então, como que você fomenta o mercado trazendo um produto de qualidade, que essa sempre foi a premissa, e de durabilidade, porque a gente dá garantia de 80 anos em alguns produtos. Cara, isso Quem é que dá surreal, garantia né? de 80 anos? Eu sei que o produto não vai dar problema. Se você instalar direito, não vai dar problema. E aí vai realmente essa relação com o instalador, né? Porque se você instala direito, eu não tenho problema com o meu produto, eu não vou ter problema com a minha garantia, né? Exato. Além da parte nobre, né, do propósito de enaltecer essas pessoas e melhorar a vida deles, eu também estou protegendo minha marca aí, né? Minha reputação. Acaba sendo um projeto de comunicação aí também, né? É um projeto de reputação, né? Relacionamento, capacitação, marca, é um projeto de reputação. E aí, eu acho que hoje uma marca, para sobreviver 84 anos,
com todas as mudanças, porque não dá para dizer que o mercado de construção civil, o mundo da construção civil é o mesmo que era, e ele não será o mesmo daqui a 84 anos, como que a gente se mantém relevante? Eu acho que é uma gestão de reputação. Então, não é assim, eu não faço operação, né? Mas não é guerra de preço, não é nível de serviço. Então, tem uma série de pilares estratégicos que não são só marca, né? Eles não se resumem à marca, eles não se resumem a uma campanha que vai ao ar uma vez. Então, eu acho que é uma gestão de reputação de longo prazo, sabe? Você falou de B2B também, né? Que a gente tem os tubos de construção, de prefeituras, governos também, dutos gigantes, que eu não compro numa Leroy, por exemplo. Isso. Como que vocês fazem para comunicar essa outra infraestrutura que vocês vendem lá, esses outros produtos? A Tigre hoje está em 4 principais mercados, né? Então, assim, falando de Brasil, tá? Uhum. Então, a gente tem o que a gente chama de TIC, que é o Tubos e Conexões, que é por onde a gente começou e por onde 100% das pessoas que você parar na rua vão conhecer a gente, que é o que a gente chama de predial, né? Então, é tudo que está da porta para dentro. E ali você tem água, esgoto, elétrica, né, de tubulação. Aí você tem um negócio de saneamento básico, que a gente tem tanto... que é tubo, né? A gente transforma isso numa coisa gigante, mas são tubos grandes de infraestrutura urbana, de grandes diâmetros e tudo mais. A gente tem um escritório, a gente tem uma marca chamada Tigre Águas e Efluentes, que é um escritório de projetos de saneamento. Então, a gente entrega uma estação de tratamento de água e esgoto funcionando. Que legal. A gente vende o projeto, a obra, entrega funcionando. A gente tem toda a parte de infraestrutura para irrigação. Quando a gente pensa em irrigação, a gente pensa, obviamente, aqui no Brasil, na realidade do agro. E a gente vai logo para aquele imaginário popular dos grandes pivôs e tudo mais, mas a água tem que chegar lá de alguma forma. Então, essa infraestrutura a gente entrega. Nos Estados Unidos, a gente também está lá. É outro bicho, irrigação é outra coisa. Lá, a irrigação não é ligada ao agro, é irrigação realmente residencial, jardinagem e campo de golfe. Então, é outra coisa. E a gente... Mas a gente tem uns 3 campos aqui, uns 4. Dá pra fazer uma empresa, dá pra manter uma empresa. E a gente tem o negócio de ferramentas para pintura, que é tipo rolo, trincha, bandeja, que é tudo que o profissional mesmo, o pintor, usa. E a gente tem a parte de acessórios. Assento sanitário, torneira ABS, válvula de descarga, enfim. Quantos milhões de SKUs temos? Mais de 15 mil. Mais, assim, vai. Vai. Não ouso cravar esse número. Certamente Mas errarei. muita coisa, né? É muita coisa. Muita coisa. Mas é libertador ter tanto que você se desapega de tentar construir SKU. E Sim. você começa a entender que você precisa construir diferencial de marca, que é qualidade e segurança. O que uma pessoa procura quando ela vai procurar Tigre? Ela não tá procurando um tubo. Ela só não quer ter dor de cabeça. É confiança. É aquela coisa assim, eu quero comprar, colocar dentro da parede, fechar a parede e nunca mais lembrar que você está lá. E é libertador você saber disso, porque você precisa entregar qualidade, confiança e se der alguma coisa errada, porque, gente, acontece, estamos aqui. Então, a gente tem assistência técnica, a gente faz visita técnica. Então, você tem um pós-venda também, né? O nome da Tigre, a reputação da Tigre, não vem à toa. Porque, além do produto ser muito bom, em termos de qualidade mesmo, de especificação técnica, inovação e tudo mais, a gente tem toda a parte de tentar melhorar a mão de obra, tentar fazer o negócio direito, dentro, obviamente, das limitações que a gente tem num Brasil desse tamanho. E, cara, na pior das hipóteses, deu ruim, volta aqui, a gente não solta a sua mão, sabe? Então, assim... A marca acolhedora também. É isso, sabe? É uma marca muito Brasil, assim. Eu sou muito apaixonada por marcas brasileiras, assim, por identidade brasileira de marca. Porque eu acho que a gente tá muito acostumado a falar mal de Brasil e a gente... Tem muita coisa boa aqui. Muita coisa boa. Muita coisa boa. E falando de coisa boa, né, você já passou por muitas marcas boas e conhecidas, né? Tem outra marca que é super amada, que é a Natura também, né? Que a gente tocou um pouquinho ali, mas mudar completamente de beleza, né? Pra construção, você falando com mulheres a priori, e depois você trouxe um cara que tem malformação às vezes, né? Como que é trocar isso? Como foi esse onboarding pra você ali, pra saber do legado da marca? Como, cara, esse letramento de Tigre?
Ah, foi no susto, né? Não, mentira, vamos lá. Não tem maneira bonita, assim, Não. sabe? É tirar o band-aid e vai, assim. Vai, assume que zerou, que você não sabe nada de mercado, mas você pode saber sobre gente, você pode saber sobre trânsito corporativo, você pode saber sobre leitura de contexto, e isso ajuda muito. Mas hoje, assim, quando eu fiz a primeira mudança da L'Oréal para a Natura, eu gostei. Foi super confortável, porque eu estava dentro do mercado que eu conhecia, ali dentro da minha maturidade. Mas, assim, a grande mudança foi que eu saí de uma marca francesa para uma marca brasileira e foi um cheque super legal. Falei, adoro marcas brasileiras. Jeito de brasileiro de trabalhar, cara, senta aqui, vamos resolver, não tem processo para isso, mas a gente dá um jeito, sabe? A gente cria um novo processo, a gente burla um processo que existe para resolver o problema. Dá o jeitinho. Cara, é muito bom trabalhar com brasileiro, assim, a gente tá muito mal acostumado a falar mal da gente, sabe? E aí, quando eu comecei a cogitar, assim, foram 12 anos de Natura. Muito tempo, né? Foi muito tempo e eu fui muito feliz. É óbvio que ao longo de 12 anos existem altos e baixos, existem, mas assim, eu não lembro de efetivamente procurar emprego e falar, quero sair. Não, eu sentava e falava, cara, vai passar, vai melhorar. Eu vi a Natura crescer, né? Eu vi a Natura mudar de patamar, assim, eu entrei na Natura em 2012, tava começando ali a compra da Aesop e tudo mais, e eu saí da Natura em 2024, já tinha feito a compra da Avon. Então, você vê uma empresa forte brasileira virar uma gigante global, enfim, erros e acertos. E quando teve o anúncio, todo mundo, nossa, a Avon comprou a Natura. Eu falei, não, lê de novo. Foi o contrário, né? Todo mundo falava, não, a Avon, a americana, veio e comprou. Não, foi o contrário, Foi cara. o contrário. Que nem Body Shop também. Você fala, cara, o tamanho que a Natura... Olha a marca que esses caras criaram, velho. E assim, tudo que eu sei de marca, eu não aprendi nem na PUC, nem no IBMEC. Eu aprendi na Natura, sabe? Eu fui muito feliz na Natura, eu sou muito grata pela Natura, assim, acho que não existe escola melhor de marca. Cara, você contratar um antropólogo para fazer pesquisa de profundidade, para desenvolver conceito, que vira uma campanha. É óbvio que tem um lado ruim, que tudo é muito profundo, né? Que às vezes você fica, dá para ser mais rápido, dá para ser mais simples. Mas no dia que eu cogitei sair da Natura, eu falei assim, nossa, para onde que eu iria? E eu não tinha tigre mapeada. Porque eu, obviamente, era completamente enviesada pelo mercado de cosmético, exato, bem de consumo. Eu olhava, sei lá, Procter, né, as outras empresas. Unilever, assim. E me doía aquela de tipo, mas não é brasileira, né? Então, sei lá, como é que vai ser, voltar, será que eu ainda raiz, sei? né? A pessoa que foi estudar português em Portugal, né? Não, e eu ficava naquela, como é que vai ser, né? Tipo, depois de tanto tempo trabalhando desse jeito, enfim. E aí a Tigre me ligou muito antes de eu ir pra Tigre. E não deu certo, não passei, assim, eu fiz um processo que não deu certo. Eu falei, gente, desapeguei, tá tudo bem, vou ter meu segundo filho, é isso, sou Natura e vou ficar. E fiquei na Natura, e eu tava de licença maternidade, a Tigre me ligou de novo. E eu tava naquela de, tipo, voltar pra Natura, e eu lembro que quando eu decidi sair, eu falei, quer saber, se eu vou fazer agora, e eu vou fazer de maneira abrupta. Eu vou sair da beleza pra construção civil, porque é tão diferente que não permite nem comparação. Então, assim, foi muito bom, porque não dá pra eu olhar e falar, na Natura eu fazia desse jeito. Não vai resolver os meus problemas. Não vai resolver. Eu virar e falar assim, como é que a Natura resolveria? Não adianta, não vai resolver. Então, assim, eu tenho um arcabouço... começar do zero, né? Eu tenho um arcabouço de marca que eu preciso ter. Massa cinzenta, e graças a Deus eu fui estudar lá. Mas, assim, eu preciso ter repertório para olhar o que eu recebi de embasamento de marca, que não é pouco, e conseguir trazer uma análise crítica do que é pertinente ou não para esse mercado. Porque senão eu ia estar louca tentando construir digital dentro da Tigre, sabendo que eu tenho outras coisas e outras prioridades para manter de pé. Então, a mudança, ela foi muito... Eu lembro que quando eu falei, né, assim, gente, tô indo pra Tigre, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim... O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? E assim... E eu lembro que, você imagina, eu trabalhava na Natura, voltando de licença maternidade. Eu fui pra Tigre voltando de licença maternidade. Eu tinha muitos medos que não profissionais, né? Que mudança de vida, né? A Natura tinha berçário, a Natura tinha tudo. E o pessoal falava, você tem certeza? Eu falava, tenho, é muito legal. Tem muitos negócios, porque da mesma maneira que quase ninguém tem a visibilidade dos outros negócios, eu também não tinha. E aí, quando a Tigre se apresentou pra mim, eu falei, cara... Que legal. Né? É gigante.
Eu tenho a oportunidade de estar sentada em uma cadeira e trabalhar com 4 jornadas de consumo completamente diferentes. O que eu penso para tubos e conexões não vale para saneamento e não vale para irrigação, que não vale, talvez, para acessórios. Então, eu sou obrigada a trocar de chapéu várias vezes por dia, todos os dias. E, cara, eu acho que foi a coisa mais acertada. Assim, primeiro que eu tinha uma miopia muito grande. E volto a dizer, assim, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito mais generoso para as marcas brasileiras e a gente não pode ficar restrito ao que a gente vê só como bem de consumo, assim. Existe muita coisa legal para fazer, sabe? De todos esses projetos, assim, qual que é o case? Você pega de toda a sua carreira, assim, você fala, cara, esse foi o mais ardido e que eu mais aprendi. Nossa. É que a gente difícil. erra mais do que a gente acerta, né? Mas normalmente quando sai algum prêmio, alguma coisa, a gente lembra, pô, valeu a pena esse erro. Então, eu não sou tão acostumada com prêmios, assim. A Tigre ganhou o primeiro F esse ano. E foi o meu primeiro F. Então, eu não sou assim, eu não vou fingir normalidade. Ai, eu adoro ganhar prêmios. Tipo, o prêmio é só uma consequência. Não, eu fiquei feliz pra caramba, assim. Foi muito simbólico. Legal. E, cara, foi um prêmio em cima de um post de Instagram. E aí, eu tô aqui falando que o Instagram, né, e tal. Mas, assim, ele não é de conversão, mas ele é de construção de marca, que foi a gestão de crise do Tigre versus Tigrinho, dos bots, das apostas, que tava rolando uma confusão. Cara, a Energy, que é a nossa agência, trouxe a proposta de, Carla, você vai ter um problema de mídia. Tipo, eles vieram me avisar. Você vai ter. Eles estão bloqueando a palavra tigre no Instagram. E tudo bem que o nosso negócio não depende do Instagram, mas a nossa comunicação passa por lá. E a gente tem um papel importante de Instagram, de se comunicar com um profissional de obra, com calendário de curso. Enfim, o nosso Instagram está a serviço da nossa estratégia, né? Ela não vive para isso. Caramba, cara, que baque, hein? Cara, falaram, estão bloqueando a palavra tigre. Aí eu falei, segunda-feira, 5 horas da tarde, sabe? Vai ser uma semana fácil. Eu falei, e agora? O que a gente faz? Ele falou, a gente trouxe 2 opções aqui, porque assim, não conseguimos tecnologicamente barrar o problema, mas a gente pode se posicionar. E aí eles trouxeram a proposta do recall do Tigrinho, que é um recall tipo de carro e tal. E a gente não usava o nosso nome, a gente substituía pelo rugido do tigre. Cara, foi demais, o negócio viralizou num grau. Aí você vê também a potência da internet, né? Que é muito legal também. Foi um negócio que a gente conversou na segunda-feira, 5 horas da tarde. A gente conseguiu colocar no ar na quinta-feira de manhã. Cara, na sexta tarde, bombando. E aí as pessoas defendendo a Tigre, que não bloqueia a Tigre não é o tigrinho. Então, assim, que legal. Que aí é a beleza do digital, né? Então... Mas é porque tem uma comunidade muito forte também com a marca, né? A marca é muito forte e fica mais fácil de fazer uma campanha dessa. Você já tem uma estrutura, uma base bem trabalhada de anos. Porque é difícil quando acontece isso, você não tem reputação, não tem nada construído. Então é um trabalho que só houver a percepção mesmo de valor nele quando acontece alguma coisa contra. Não é um ROI direto, né? Não é direto e não é fácil também. Não. E não vai acontecer todo ano, né? Porque assim, já teve gente que virou, qual é o Tigrinho? Foi em 2024. Qual é o Tigrinho de 2025? Eu falei, gente, eu não preciso de uma gestão de crise todo ano, sabe? Me deixa trabalhar em paz, assim. Então, tem um pouco disso. Mas é muito legal você ter essa liberdade criativa. E isso, assim, eu agradeço a todo mundo que veio antes de mim na Tigre. Porque a Tigre é uma marca construída em cima de um excelente senso de humor, de uma liberdade criativa. Então, ela é uma marca que te dá pista para trabalhar, sabe? É muito gostoso, assim. Eu acho que foi a decisão mais acertada que eu fiz na hora certa. Eu sou muito feliz, assim, com o meu marketing, campanha. Ontem eu fui jantar com algumas pessoas de mercado e tal, e todo mundo doido com a Black Friday, o digital. Eu falei assim, ai, gente... Tipo, isso tá lá na operação, eu sei que tem coisa de Black Friday, tá tudo bem, mas também é uma Black Friday diferente, porque se eu fizer uma promoção de tubo, você vai levantar daqui e vai comprar uma tubo? Não vai, então não é aí que eu foco a minha comunicação. Eu vou fazer uma promoção de estação de tratamento de esgoto. Não é assim que funciona, né? Então, eu tenho uma estratégia de canais e não é tudo que eu preciso comunicar. Você me perguntou, como que você comunica tudo? Eu não preciso comunicar tudo para todo mundo, né? É importante que as pessoas saibam que a gente tem um propósito maior do que o tubo de PVC, que a gente é uma marca sobre água. Então, qual é o nosso fio condutor aqui? É a água. Então, a grande questão da Tigre é
o nosso propósito mesmo, estampado nas paredes, é transformar a qualidade, cuidar da água para transformar a qualidade de vida das pessoas. Que a gente é o quê? Uma empresa de condutores e tratamento de água. Isso tem um impacto gigante. É óbvio que eu quero ampliar esse awareness sobre isso e deixar de ser só a tigre de tubos e conexões. Quero. Esse é o meu desafio. Mas eu não preciso falar isso para todo mundo em todos os lugares. Então, é realmente uma estratégia... É fina, sabe? É uma estratégia passo a passo, assim. E longa. O caminho é longo. Completou 2 anos agora, é isso? Vou fazer 2 anos em fevereiro. Vai fazer 2 anos. Cara, é super recente, né? Quando você fez a transição, quando você começou ali, qual que foi o desafio que você falou, cara, esse daqui eu acho que vou precisar de ajuda, e onde você foi buscar de ajuda? Mentoria, alguém de fora, marido, algum colega de outro lugar? Porque a gente se apoia muito em pessoas do mercado, amigos, essa mentoria indireta que acaba sendo uma mentoria que é muito importante. Quem que era a sua rede de apoio ali nesse momento? Eu lembro que quando eu tava conversando, assim, porque a minha transição, ela não foi só de mercado, eu acho que ela foi de nível. Então, eu saí da Natura, eu era gerente de marca, como mais de 20 gerentes de marca dentro da Natura, é muito mais pulverizado. E eu fui para a cadeira de marca na Tigre, primeira, ali, eu. Então, assim, eu não só mudei de mercado, como eu... Upgrade. Foi um shift, assim, que eu acho que eu não estava pronta. Então, eu lembro de eu falar nas entrevistas, e depois que eu entrei, aí me colocaram para fazer onboarding com o comitê executivo e tal. Eu falava assim, gente, eu não sei por que me contrataram. E assim, eu contava, tipo, segredo. Mas isso foi síndrome do impostor que você estava sentindo? Foi também. E medo da mudança, né, gente? 12 anos de um mesmo mercado, de uma cadeira quentinha ali, de, uma média gestão com uma responsabilidade muito diluída. É muito diferente. É muito diferente você bater no peito e falar, pode fazer porque fui eu que falei. É muito diferente. Você tem um senso de... E aí, assim... Tô falando de uma marca de 84 anos, né, gente? Não dá pra errar, sabe? Assim, o dono tá sentado no quarto andar, sabe? Não é tão longe. Então, eu cheguei com muito respeito, sabe? E a minha primeira preocupação foi em deixar claro o que eu não sabia. Mais do que o que eu sabia. Porque o que eu sabia, em algum momento, ele ia aparecer. Então, a minha preocupação no começo era falar, isso aqui eu não sei, você me ajuda? Então, eu acho que eu pedi ajuda para basicamente todo mundo. Para cima, para baixo, para os lados, para o marido, para as amigas que ficaram na Natura, no mercado. Eu pedi ajuda para todo mundo. E eu não me envergonho disso, assim. E eu peço até hoje, sabe? Eu sou a gerente global, assim, de marca. Eu respondo para o VP Brasil. E ele tem uma cadeira que ele tem tudo de comercial e tal. Mas tem alguns temas que sou eu que levo. Então, por exemplo, a reunião do conselho, sou eu que vou. A reunião do comitê executivo, sou eu que vou. A reunião, quem faz a condução com a agência, sou eu que conduzo. Então, eu precisei de ajuda de mercado. E aí, assim, de novo, brasileiros, né? Assim, a Tigre me abraçou. Assim, eu tenho pessoas lá dentro que eu sei que se eu mandar uma mensagem e falar, eu preciso de ajuda... para o que está fazendo e me ajuda. Isso não tem preço. Não tem preço, assim, você encontrar essas pessoas no caminho. É legal você falar isso, né? Porque tem muito preconceito do mundo corporativo de que isso não acontece, que é tipo um tentando puxar o tapete do outro. Assim, não... Principalmente nas redes sociais, né? Que o pessoal fala, não, que mundo corporativo, que não sei o que lá. A gente gosta da fanfic, né? Assim, é dá pra legal ser a muito parte mais... novela, né? Legal. É entretenimento, né? Mas assim, então eu encontrei muita gente legal. Eu tenho muita gente na Natura que ainda fala, cara, que legal. Tipo, teve o F na semana passada, o pessoal, cara... O F, olha que legal, olha o que você está fazendo. Então, tem muita gente que ainda torce e que eu sei que eu posso voltar e pedir ajuda se precisar. E teve uma hora que eu falei assim, putz, eu preciso de mentoria, eu preciso de ajuda. E aí eu tenho, tipo, aqueles contatos, assim, os botões vermelhos de pânico que eu procuro acionar pouco para temas grandes. Mas tenho lá os meus mentores. E isso é muito legal. Quando você está numa cadeira de liderança, tem muita coisa que acontece. Então, eu acho que você tem que estar disposto, sabe? Você tem que estar aberto. Não é nem estar disposto, você não precisa caçar. Mas eu acho que se você trabalhar direito, tratar todo mundo bem, fizer o seu, as pessoas vão se chegando. Então, volta e meia, tipo, eu fui a gente ganhou um prêmio da marca mais valiosa da construção civil,
que foi um ranking da Infomoney, com a TM20. E a Tigre foi premiada, a gente foi lá na premiação e tal, aí eu tava assim, quieta na minha, né? Fui lá, até falei num painel, isso tá acontecendo muito, me chamar pra falar, isso aqui pra mim é muito novo, assim, do tipo, o que que eu tenho pra falar, sabe? Todo mundo tem muitas histórias legais pra contar. É isso, e eu tô ficando mais confortável nesse lugar, mas eu tô lá quieta, tipo, com o meu troféu na mão, né, assim, feliz, mas quieta. Aí vem, assim, uma mão no ombro, assim, era o Thiago do Nubank, Thiago Lara, falou assim, cara, eu ouvi falar muito bem de você. Eu falei, cacete, sabe? Eu falei, que legal, obrigada. Fiquei até meio sem jeito, assim. E, pô, é um cara que já encontrei com ele de novo no F, então... E eu sei que faço bench pra caramba. Se eu tenho alguma coisa nova pra fazer, eu falo, quem fez isso e fez bem feito? Sou cara de pau, mando o LinkedIn, falo... Oi, você topa fazer uma reunião comigo pra me explicar como é que você fez? Então, já fiz bench com o pessoal de branding do Itaú, já Legal. fiz com o cara da Well Hub, o Regini. Cara, eu vou falando, gente. Eu sou jornalista, né? Então, eu acho que eu não passo sufoco, sabe? Eu grito socorro. Então, eu recebo muita ajuda, assim. Não posso dizer que estou sozinha nessa. Cara, e skill de liderança, né? Quando você é empático, você é vulnerável, eles vão surgindo, né? As coisas vão acontecendo, as pessoas vão te ajudando e você vira sempre um líder melhor, né? Quando você é vulnerável ali de uma certa maneira, né? Não demais também. Então o pessoal acha que você é frágil demais também. Mas a curiosidade de fazer acontecer, assim, o jeitinho brasileiro e se conectando e tal. Onde você busca conhecimento, né, no dia a dia, tanto para o que você está fazendo de marketing, para liderança, que eu gosto de fazer um raio-x aqui, né? São livros, podcasts, onde você adquire seu conhecimento? É uma frase minha, assim, né? Eu acho que marketing e marca é sobre repertório. E eu acho que tudo é repertório. Eu acho muito engraçado como sempre que eu vejo uma coisa muito aleatória, em algum momento isso me serve de argumento. É muito doido você perceber isso, assim. Então, são coisas que você acha que não vão te servir pra nada. Série, site de curiosidade. Eu tenho uma rotininha que, assim, eu começo a trabalhar, eu vou lá abrindo minhas abas de navegador. Eu leio jornal, tem que ler jornal, gente, sabe? Tem que saber o que acontece no mundo. Não precisa ser um jornal impresso, mas assim, tem um seu charme, mas né, pode ser... Cara, você tá na frente do computador, pra que você vai abrir o Instagram 10 vezes se você pode abrir Globo, Estadão? Abre tudo, sabe? Cada um com uma visão diferente, né? Não precisa ver tudo em profundidade, você não precisa ser o Akinator das notícias, não é isso, sabe? Mas assim, ler a primeira página do jornal todos os dias, eu acho fundamental. Dá um senso de realidade muito importante. Entretenimento, acho que tem muita coisa, tem muito insight, e acho que hoje a gente tem uma indústria de entretenimento muito desenvolvida a partir de comportamentos humanos. Então, você tem séries que falam sobre comportamento de consumo, tem um monte de documentário legal. Gente, tem um documentário maravilhoso na Netflix, o The Art of Abstract, que ele só traz insights de design em arquitetura, em arte. É maravilhosamente linda essa série. Ninguém nunca viu, sabe? Não fala assim, eu assisti, eu amo. Não, mas assim... Eu uso de referência. É maravilhoso, o cara mostrando o processo criativo da capa da New Yorker. Então, assim, você tem algumas coisas que são muito legais. É incrível, a As Devlin, falando de como ela monta os cenários. É maravilhoso. E você acha que não vai me servir de nada? Vai, no dia que você tiver que aprovar uma campanha... Você vai entender a importância do cenário. E aí, eu acho que você vai dando valor a todo mundo que constrói, né? Assim, pra mim, eu acho que é isso, assim. Eu acho que repertório, ele é coletivo. E ele é geracional, né? Então, você falou do negócio do Highlander, que você não fala mais. Eu acho que tem que falar. E eu adoro os meus Gen Z, assim. Todo mundo fala, porque o Gen Z dá muito trabalho, não sei o que. Cara, não, eles são ótimos. Eles colocam o trabalho no lugar do trabalho. Eles querem fazer bem feito pra fazer uma vez só. Eles têm uma relação completamente diferente da gente com o trabalho, que a gente viveu pra isso e tinha essas metas. Então, eles têm uma relação diferente com o trabalho. Totalmente. Mas não é necessariamente ruim. Então, e eles trazem tanta coisa, assim. E aí, eu tenho 2 crianças, né? Então, eu tenho que transitar em todos os mundos. E eu acho que repertório é vida, assim. Eu acho que não dá pra ser morno e trabalhar com marketing, sabe? Total. Tem uma coisa que é legal da Tigre, que é uma das coisas mais difíceis que as pessoas acham que é super trivial você fazer um comercial de humor. E ser irreverente e acha que vai acertar sempre. Cara, é muito mais difícil você fazer uma pessoa rir do que chorar. Mas aí é um problema. Aí é o desafio lá dos criativos. Eu falo pra eles. Eu falo, cara... Como que vocês fazem os testes? Imagina que chega uma campanha, um roteiro e tudo mais.
Como que vocês destrincham se essa piada vai bem ou não? Manda pra algum comediante? Você faz algum teste? Vai no feeling? Como que é esse tem que ser mais processo? simples, assim. Primeiro que existe um DNA muito forte, construído e consolidado no senso de humor da Tigre. Então, assim, a gente já sabe quais são as piadas que cabem e o que não cabe ali, né? Então, acho que isso tem uma coisa de... E, assim, eu não cheguei sabendo, né? Eu tive que sentar, estudar todas as campanhas, entender quais eram as boas, quais as que não foram tão boas assim. Se alguma gerou algum ruído interno, externo. Então... E eu não precisei pagar nenhum instituto pra fazer isso. Eu só tive que conversar com as pessoas. Então, eu acho que é quase que um trabalho Pegar o jornalístico. clipping e assistir tudo que já foi feito. Legal. Exato. Eu fui assistir Ted Tigre e Joana d'Água, assim, uma campanha dos anos 80. Loucuras. É difícil de achar no YouTube. Mas tem que ver, né? Mas tem que ver, você tem que conhecer. Você não pode não É o conhecer. repertório, né? Exato. Você não pode se dar ao luxo de não conhecer o que sua marca já fez. Senão você tá lá achando que tá sendo super inovador e já fizeram há 20 anos, entendeu? Então tem isso também. Mas então a gente já tem um pouco disso mapeado, de qual é o senso de humor que cabe. A gente não fez pré-teste, por exemplo, dessa campanha que tá no ar agora. Mas ela foi super bem avaliada. A gente fez pós-view, né? E numa escala de 0 a 5 estrelas, ela foi avaliada como 4,8. Bem. Pelo profissional de obra. Então, assim, acertamos muito, assim, viva pro time de criação da Energy, os meninos são um gênio. Que é isso, assim, eu acho que é a consistência. E aí, qualquer coisa que você traz muito fora, ela fica muito evidente, ela grita. Destoa, né, cara? Então, dá para ser mais simples, sabe? Eu acho que sim, a gente precisa de dado. Então, a gente fez o pós-view para saber se roda de novo, não roda de novo, já deu air out, não deu, enfim. Mas dado é importante, mas no sentido de gerar conhecimento e gerar repertório. Não de tomar a decisão por você. Porque a decisão, no final, ela é humana, sabe? Ela é o que funciona melhor no momento que estamos, com o orçamento que temos e com o desafio que precisamos resolver. Então, eu acho que não vai ter nenhuma planilha que você vai enfiar lá um prompt, né? Agora a moda é dizer que sabe fazer o prompt. É o prompt. É um briefing bem feito, é um prompt. Não vai ser o chat GPT que vai me dizer isso, entendeu? Então, é fundamentalmente humano, assim. E o humor... Aí tem uma coisa do Brasil, né? A gente tem muita pesquisa. Isso a gente, de fato, tem. A gente conhece muito o consumidor brasileiro e o profissional de obra. A gente roda tracking consumidor, a gente roda todo mês, e profissional a gente roda 2 vezes por ano. Pra saber se ele viu a campanha, se ele gostou, se ele não gostou. Então, assim, eu tô sempre mais disposta a ouvir quem eu quero atingir, do que só transformar isso numa tabela de dados. Então, e eu tenho UNA de profissional de obra, que é onde eu faço a minha comunicação, diferente dos outros negócios. Então, eu tenho muito estudo. Tem uma área de inteligência dentro da Tigre que, assim, para mim, é a melhor área de inteligência do mercado de construção civil. Construção civil é muito diferente do mercado de bens de consumo, né? Eu costumo brincar que, quando eu cheguei na Tigre, eu falei, tá bom, mas cadê a Nielsen, né? Cadê a Nielsen? Cadê o Kantar pra eu ver o share? Não existe. Eu falei, tá, não, mas a gente não compra por quê? Não é que a gente não compra. Eles não fazem. Não existe. Não existe isso. Falei, oi, então a gente chamou um instituto e a gente hoje tem uma leitura de share de sell-in, não é de sell-out, né? Mas a gente tem uma leitura de share que foi feita in-house, assim. Então, isso é muito legal. Eu brinco que assim, o Felipe Mesquita, ele é um mini gênio, assim. Eu falo, cara, você entrega um negócio pra ele volta com amostragem, margem de erro, e ele me direciona, sabe? Ele não traz um dado que eu possa me ancorar a ponto de justificar qualquer coisa em cima do dado, mas ele me direciona com muita eficiência. Então, ele é demais, assim. Eu costumo brincar que ele é um artesão dos dados, sabe? Porque é muito manual ainda. Quando você vem do mercado de bens de consumo... Então, automatizado, né? Tem muitos players, você pega dados de vários lugares diferentes. Você já tem muito painel de domicílio, aí você tem a Kantar, você tem Scantrack, você tem leitura de sellout, você tem leitura de... Tem muito volume de dados, né? Muita coisa. E a gente não tem. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa construir alguns, porque sim, eles são necessários, e quais os que a gente precisa construir.
E aí, isso é um exercício de foco gigante, porque não dá para fazer todos. Então, qual é o mais importante para direcionar a decisão? Então, essa conversa a gente tem. O que a gente não pode deixar faltar? Vocês não têm nenhum canal que é direto com o consumidor, ou tem? Não. E-commerce, nada. É sempre através do distribuidor, né? Sempre. Tá. Até Sempre para esses varejo. dados também, é sempre dependendo do varejo também, né? E o varejo nem sempre está preparado também para compartilhar. Ainda mais o varejo de construção civil. Né? Eu sei que a gente acha que o Home Center, que é a Leroy, a Telenorte, eles são a maior parte, mas não necessariamente. Isso é muito regional também. Você tem um pequeno varejo muito forte, né? De predial. Então, qual é o dado que a gente vai precisar criar? Mas, antes de tudo, qual é o conhecimento que a gente pode gerar a partir de quem nos compra que possa orientar a decisão? Então, a gente faz muita pesquisa com profissional, a gente faz sala de estudo com profissional de obra, a gente faz focus group, a gente coloca os caras lá e escuta. Em algum momento, a gente pega ou um problema de produto, ou um problema de comunicação. A não ser que seja uma coisa muito pontual, mas de resto a gente tem isso. Alguns dados a gente cria, mas a gente investe muito em geração de repertório. E da sua agenda no dia a dia, o que você mais gosta de fazer, assim? Você fala, cara, eu faria só isso se pudesse. Essa é uma pergunta boa, né? Essa é uma pergunta boa. Ela é cruel, né? Eu não quero que meu chefe escute essa. Enfim. O que eu faria se eu pudesse o dia inteiro? Eu acho que reunião com o meu time. E porque não é só aquela coisa... E não é aquela coisa vazia do... porque é liderança, porque você impacta a vida... Não, porque é legal, sabe? Assim, porque as pessoas são legais. Isso é muito importante. Trabalhar com pessoas legais. Com pessoas que querem estar ali. Isso é importante numa cadeira de liderança. Você entender quem quer estar ali e quem não quer estar ali. Porque isso muda. Até para você pensar em incentivos diferentes, motivadores. Isso é importante. E é legal, porque é isso, assim, como a Tigre não tem uma estrutura de marketing gigante... Qual que é o tamanho do seu time lá? Hoje eu tenho 8 pessoas. Pra fazer Pro tamanho tudo. da marca, Fazer tudo. pouca gente. Pouca gente. É que eu tenho marketing Brasil, que fica dentro da estrutura de Brasil, né? Eu tô falando de marca e comunicação. Uhum. E direito de marca, então propriedade intelectual, isso tudo tá comigo também. Mas, cara... Vocês licenciam Tigre? A gente não licencia, mas a gente mantém registro de marca, sim, né? tá. A gente hoje tem um registro de marca no INPI no Brasil de alto renome, que é basicamente a nossa marca é registrada para qualquer categoria e qualquer mercado. Então ninguém, eu vou vender biquíni, vou chamar de Tigre. Não pode. Então a gente tem esse registro, ele não é comprável, né? Não é um registro que você paga para ter, você precisa comprovar com dados de que você tem esse alto renome. Então a gente tem isso hoje no Brasil. A gente já tem alto renome em alguns países de América Latina, então a gente cuida disso, a gente faz essa gestão jurídica mesmo, de marca, a gente vê muita coisa de falsificação, enfim, isso também tá com a gente, e a parte de comunicação, né? Mas como o time não é gigante, eu não tenho aquela realidade de todo mundo traz tudo pronto pra mim, eu falo, isso tá aprovado, isso tá errado, isso tá aprovado, isso tá... Eu não fico o dia inteiro sentada numa cadeira falando isso. Eu meto a mão e faço junto, sabe? Assim, gente, esse roteiro está ruim, vamos reescrever? Aí a gente vai e reescreve. Ou eu abro a planilha do plano de mídia no cenário V9. Então, é uma posição que eu acho que só existe, talvez, em empresas nesse perfil. Por isso que eu digo que a minha transição foi muito acertada. Porque eu não me despluguei da execução. Operação. Então... Eu tenho muito senso de workload de time, o quanto tempo leva para fazer as coisas. Dificilmente eu faço um pedido para alguém descabido, sabe? Eu preciso disso para amanhã. Não rola. Assim, pode perguntar pro meu time, mas eu acho que não rola. Eu, em geral, sei. Pessoal, comenta aqui. Vai no comentário, agora eu vou abrir a caixinha de Pandora pra ver se é real. Mas, em geral, assim, eu procuro não fazer pedidos descabidos nem pro time, nem para parceiros. Né? E assim, foi o que eu falei, pra quem que você pediu ajuda? Pra todo mundo. Quem são as pessoas que estão segurando na minha mão aqui, assim, e não solta? O meu time, a agência, a Energy, assim, eu não tenho o que falar, são legal. Parceirões, assim, eles entendem a Tigre, parceirões no sentido de eu virar e falar assim, esse aqui não funcionou, e não tem mágoa, e não tem aquela coisa de, é político, não tem, não funcionou, vamos fazer de novo, o que é que precisa melhorar, onde que deu ruído?
Isso faz toda a diferença, Muita né? diferença. Senão você perde tempo num ruído que não... Cara, não deu certo. Vamos de novo? Vamos fazer... Flui, né? E você coloca energia onde não precisa. Gente, essa criação aqui não deu. Volta pra prancheta. E não tem ninguém muito magoado. E é óbvio que a gente tem que saber falar isso também. Isso é uma habilidade, né? Que só o tempo de planeta Terra traz pra gente, mas tem isso. Mas é isso, assim. Eu adoro. Eu gosto de trabalhar, né? É estranho falar isso hoje em dia, que todo mundo quer ganhar dinheiro fácil e virar influenciador, mas eu gosto muito de trabalhar, assim, de fazer reunião, de resolver BO, sabe, do time trazer os negócios, a gente olhar junto. Eu faria isso, assim, sobre todos os temas. Eu gosto muito. Falando de mídia, assim, né, de todas essas coisas criativas e tal, onde vocês colocam mais força, energia, atenção? É na TV, é OH, ativações? Onde dá mais resultado? A gente já testou fazer o digital first, né? A gente fez esse modelo com a campanha passada, que era a Felizência, que ela foi feita para ser um clipe e a principal estratégia era para YouTube. Então, ela era um clipe longo de música com o Thierry, que é um cantor, um hitmaker, assim, maravilhoso. Ele fez uma música muito legal, que é a Felizência. Ele compôs? Ele que compôs, legal. Junto com o pessoal da Energy. E virou um clipe, e é muito legal. Chega de sofrência, com Tigre tudo certo, agora é Felizência, né? Que é pegando o hit do sertanejo e tudo mais. A campanha é linda. Linda, linda, linda. Ela é super bem produzida. Ela rodou 1 ano e meio. Mas a gente entendeu isso, assim, a gente acabou atingindo um público que talvez não fosse o nosso prioritário, que é o profissional de obra, porque o canal nativo, ela foi feita para o YouTube, para desdobramentos de digital. E aí a gente voltou atrás e falou, cara, o 30 segundos do offline é soberano e tudo será um desdobramento dele, porque é onde o cara vai ver, é onde o cara vai ter o contato. E é óbvio que a gente vai ter o YouTube, a gente pode até ter uma versão estendida disso e tudo mais. E vocês pegaram o clipe e colocaram pra TV? Em formato de 30, algum formato especial? Foi, a gente fez várias reduções pra TV, mas aí entra em algumas coisas bem, bem específicas, que ela, como é um clipe, ela é muito flat, né? Então ela não tem arco narrativo, não tem o clímax, não tem o humor da Tigre, não tinha uma piada, então ela não funcionava tão bem na TV como ela funciona no YouTube, para uma música, que ela de fato é. Então, a gente recalculou rota, assim, sabe? E é muito bom isso dentro da empresa. Por isso que eu te falo, assim, eu tenho pessoas lá dentro que são muito legais, assim, que eu viro e falo assim, gente, a gente errou aqui, ó. Preciso recalcular a rota. E a gente vai recalcular por conta disso, disso, disso. Aí você traz o UNA do profissional, você volta para casa, você estuda, e você fala, cara, não, aqui que eu tomei a decisão que eu acho que não deu certo. Ou que podia ter sido melhor. E aí você recalcula a rota e a galera embarca, sabe? A empresa é muito parceira, assim. Então, a gente agora, sim, tudo deriva do 30 segundos, do offline. Então, eu preciso de um filme que funcione num 30 segundos. Depois desdobra pro resto. E aí eu tendo esse criativo bem amarrado, todo o resto é derivação dele, mas construindo esse mesmo conceito. Então, hoje eu tenho uma estratégia de desdobramento pro social, do Diz Que Obra É. Tenho. Mas ela deriva do que veio daqui. Então, eu tenho o filme que tá na TV, o Diz Que Obra É Uma Batalha, e aí eu tenho 2 reduções de 30 segundos. Um que é um spin-off desse de 30, que é muito legal, eu, né? Fiz cinema, então é legal, criativamente falando. E tem o outro que é o Rojão, que eu amo de paixão, que Diz Que Obra É um Rojão. E aí, depois você vai pro social e você constrói a plataforma do Diz Que Obra É de 1000 outras maneiras. Diz Que Obra é um ralo de dinheiro, Diz Que Obra é um filme de terror, Diz Que Obra é sarna pra se coçar. Então, você vai colocando tudo. E de onde a gente tirou isso? Do que as pessoas vinham reclamar pra gente. Porque todo mundo tem uma história triste pra contar. Com obra? Com obra. Eu não conheço uma pessoa. Só essa pessoa nunca fez uma obra pra falar que não teve problema. A gente tem uma campanha maravilhosa, que não fui eu que fiz, que é da Tigre, que é o Desculpa, eu tô em obra. Ela é maravilhosa, que assim, as pessoas vai, bate o carro e tal, aí saiu muito pé da vida com o outro e fala, ai, desculpa, é que eu tô em obra. Aí o cara fica, ai, desculpa. E a pessoa chega atrasada, porque a obra perdoa tudo, sabe? A pessoa quando tá em obra, ela é perdoável. É um estresse infinito, né? Exato. É aquela máxima, né? A obra você nunca termina, você abandona. É isso. Não, mas se tiver Tigre, dá certo, gente. Compra Tigre que dá certo.
Se a obra fosse só da parte da Tigre, tava fácil, né? São Aí eu já não tantas sei. moving parts, é tanta parte se mexendo junto, cara. É complicado. Obra é complicada. Mas assim, aí a gente foi ouvir a galera, todas Muito as bom. reclamações que as pessoas falavam, e falou, cara, Muito bom. todo mundo tem uma tragédia pra contar, então diz que obra é, né? E aí o conceito é esse, diz que obra é alguma coisa ruim, mas com tigre na obra dá tudo certo. Que é isso, é a garantia da tranquilidade. Então, Confiança. hoje Isso muito bom. tudo deriva do 30 segundos do offline, por mais antigo que isso possa parecer. Mas é muito legal. Cara, e eu tô percebendo, assim, eu acho que com tanto ruído no digital, tá voltando com força o offline. Cada vez mais, assim. O OH crescendo muito. TV voltando a ter mais força do que tinha antes. Você vê um ponto de inflexão, assim, porque é muito ruído, muito conteúdo feito por inteligência artificial. As pessoas entram na rede social e falam, pô, as interações não são mais humanas. O conteúdo não é mais humano. Cara, isso tá perdendo interesse. A gente tá num momento meio estranho, assim. Eu acho que marketing, a gente se perdeu no funil, né? Eu acho que a gente se perdeu no funil ali só na conversão, sabe? A gente esqueceu a parte do consideração, preferência, e que é onde tá o legal. Eu lembro que, cara, eu era pequena, tinha programa sobre publicidades boas. Quem é que não lembra do amortecedor da Cofap, o Siri da Skol? Então, assim, a gente vem de uma geração em que a publicidade, é óbvio que ela tinha um discurso persuasivo para trazer conversão, mas ela tinha um lugar de entretenimento muito grande. E fazia parte da cultura também, né? Exato. Então, eu acho que a gente tá voltando para isso, graças a Deus, porque é muito legal. E acho que é isso. Chegamos num ponto em que a gente se perdeu no funil ali. A gente estagnou na conversão. É tudo conversão, só que a gente tem um limite, sabe? E uma marca não vive só de conversão. É óbvio que sem a conversão ela não vive. Sim. Mas não é só disso, né? E ainda mais quando a gente começa a falar num mundo de valores exponenciais. A marca não vale só o que ela fatura. A marca vale tudo que ela representa para quem vende e para quem consome. E isso vai muito além da conversão. Então, como que você consegue atribuir valor de marca para além da conversão? Porque senão todo mundo tem um teto. Uns um pouquinho mais alto, uns um pouquinho mais baixos. Mas todo mundo tem um teto se a gente ficar só na conversão. E o valor de marca, né, o valuation mesmo, assim, por que uma marca pode... E a conversão acaba virando commodity, né? Porque você briga por preço ali, vira um leilão da atenção e tudo mais, você deixa de ser uma marca e vira só um produto ali. É isso. Então, e aí, pra mim, por isso que a conversa não casa, porque eu vejo cada vez mais isso acontecendo, então, o criativo voltando a ser valorizado. E aí, todo mundo com medo da inteligência artificial. Você fala, gente, é justamente o contrário. O que a gente consegue terceirizar para a inteligência artificial, de fato, numa programática, numa planilha de mídia, para que a gente libere capital humano para focar no que importa e no que tangibiliza valor, sabe? Qual é a atenção humana que a sua marca resolve? É tempo? É tranquilidade? É você largar seu filho em casa e saber que você tem um seguro na porta? Não sei. Você não é o produto que você vende, você é o benefício que você entrega. E é esse o custo de construção de marca que vai atrelar um valor de marca. E aí o céu é o limite, né? Então, por isso que eu digo, assim, o nosso desafio hoje, e ele não é pequeno e ele não é barato, é fazer a virada da Tigre e deixar de sermos uma marca sobre tubos e conexões e ser uma marca sobre água. Como que eu faço isso? Como que eu faço as pessoas entenderem que a Tigre entrega muito mais do que só um tubo? Né, assim, e não é que um tubo é pouca coisa, a gente inovou pra caramba no mercado. Mas é isso, ele é um tubo e a gente tá numa era em que as coisas acontecem muito rápido. O nosso valor não é... Ele vem muito e a gente honra muito o PVC, o valor do tubo de PVC, mas ele não pode se limitar a isso. Qual é o impacto que a gente entrega? Quando a gente tá falando de entregar saneamento básico, num momento em que o Brasil vive o marco do saneamento, que todo mundo deveria acompanhar, eu tô falando de entregar redução de absenteísmo infantil na escola, porque uma criança que tem saneamento básico fica menos doente e tem mais acesso à aula. Eu tô falando de entregar
água potável pra gente que não tem acesso à água. É muito além, né? É muito mais, É entendeu? muito além. O tubo, a piada do Tubos e Conexões, é óbvio que eu não tiro meu pé dali de jeito nenhum, né? Assim, é a minha zona de vaca leiteira. É a zona de conforto? Mas como é que eu dou visibilidade de que a gente é muito mais e que, cara, é muito legal. É muito legal você trabalhar para saneamento. A gente está num momento de país que tem um marco de saneamento, a gente tem as privatizações e as parcerias público-privada rolando. A gente entra nesse mercado porque a gente é infraestrutura, né? A gente é insumo para que eu não entrego o tratamento de água. Isso é um produto da concessionária. Sim. Mas ela não consegue entregar isso sem Sem a passar infra. pelo insumo. Então, como que eu dou visibilidade desse impacto? Que, cara, na hora que você entende isso, você fala, pô, eu prefiro comprar da Tigre. Porque eu sei que a Tigre usa o lucro do Tubos e Conexões para entregar inovação em saneamento básico. Porque a gente tem um produto que é super inovador e que a gente só consegue fazer porque a gente é o máximo de inovação. Mas, assim, a gente tem uma solução chamada Unifan, que, cara, é um produto plug and play que você entrega tratamento de esgoto desplugado de rede. Fazendo um paralelo aqui, ali, sabe a placa solar para energia solar? Isso é muito incrível. É muito incrível. Isso é E muito isso incrível. é acessível. Sim, ele não é barato em termos numéricos, mas ele é acessível no sentido de que isso permite acesso a saneamento. De maneira simples, a gente tem um país geograficamente complexo. Então, não é simples fazer, às vezes, uma tubulação, uma infraestrutura passar. E a gente tem solução para isso. Como que eu amplio esse conhecimento para que a gente consiga fazer com que isso chegue para mais gente? Porque o produto a gente já tem. Uhum. Eu consigo construir uma estação de tratamento de água. Eu tenho a Unifan, que é unidade familiar, que ela trata esgoto de uma casa de até 4 pessoas. E sem gerar lodo, e ela devolve a água quase que in natura para a natureza. Você pode pegar a água do esgoto. Um filtro, né? Ela é um filtro. Ela pega a água, você pode pegar a água, você não pode beber, ela não volta potável, mas você pode pegar a água para fazer reuso de, sei lá, lavar calçada, Irrigar o irrigar jardim, você pode fazer isso. E você tem a Multifan, que são várias Unifans, né? Ela é expandida. Cara, eu consigo construir um negócio desse em 70 dias. Cara, que demais. Em 70 dias. São soluções modulares, sabe? Então, como que eu dou visibilidade disso para que a gente entenda que o marco do saneamento é possível? Porque a gente olha o marco do saneamento, não sei se todo mundo sabe o que é o marco do saneamento, mas é um compromisso público que a gente assumiu, que era até 2030, agora vai até 2033, de universalizar saneamento básico no Brasil. Acesso a saneamento básico no Brasil. Significa 100% da população com acesso a tratamento de esgoto. Cara, e a gente olha isso e fala, é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Hoje tem Já tecnologia para isso, né? Como que a gente amplia esse conhecimento? Então, hoje o meu desafio, e mais uma vez, ele não é pequeno e ele não é barato. Ainda mais que eu não posso tirar o pé ali do TIC, né? Eu tenho que manter um pé lá e fazer o outro aqui. Então, é divertida a minha vida. Como é que eu faço isso? Mas, cara, isso aqui é propósito puro. Ter 4 jornadas é muito legal. Muito legal. Nunca cai na mesmice. Nunca cai na mesmice. Cara, pra gente chegar na reta final aqui, eu sempre gosto de pedir uma mensagem de apoio, de incentivo para as pessoas que estão entrando no marketing ou que estão querendo mudar de carreira, querem entrar nessa área tão apaixonante. Eu acho que para você ser um bom profissional de marketing, você precisa ser uma pessoa interessante. Seja uma pessoa legal. Porque marketing é a área meio, não é a área fim. Você vai comer, em geral, alguns pratinhos de sal ao longo de vários projetos. E pedir ajuda, receber ajuda é muito facilitado quando você é uma pessoa legal e que você sabe pedir ajuda. E eu acho que por muito tempo a gente criou a falácia do marketing estrela e que, cara, dificulta demais as coisas. O marketing pé no chão, horizontal, levantar a mão e falar, cara, eu preciso de ajuda aqui. O marketing é a área meio. Eu acho que quando você se coloca nesse lugar e que você entende que a marca está a serviço de alguma coisa, de alguma área da empresa, e que você pode usar a comunicação para facilitar um pouco a vida dos outros, você entende que você só consegue as coisas sendo uma pessoa minimamente interessante e legal. E aí eu acho que isso parte de repertório. É óbvio que, assim,
Eu não tô nem colocando aqui o embasamento técnico, tá? Sim. Eu acho que hoje a gente já tá numa realidade em que marketing, sim, é uma carreira com bastante dado, né? Eu comecei lá, ainda era uma coisa nova e tal. Mas, assim, hoje não. Hoje já tem literatura, então tem que estudar, tem que saber o que tá fazendo, né? Tem uma questão de responsabilidade com o próprio Hoje trabalho. você consegue acessar a informação mais fácil e aprender, né? Hoje Exato. O técnico não tá é aí mais pra todo limitador. mundo e ele é ponto de partida. Ele não é linha de chegada. Agora, ser uma pessoa legal, saber a hora de pedir ajuda e ser uma pessoa com repertório pra você ser um profissional de marketing e não de uma categoria, porque é isso. O que facilitou a minha transição da perfumaria pra construção civil? O que eu sei fazer é comunicação e marca. Não é perfume. Quem tem que saber fazer perfume é o perfumista e o time de desenvolvimento de produto. Quem tem que fazer tubos e conexões é o time de inovação, é o engenheiro. Eu nunca vou saber mais do que eles. E o erro do marqueteiro é achar que vai saber mais sobre o produto do que os cientistas, né? Então, eu acho que quando você entende que você é um profissional de marketing, e marketing é área meio, e que você precisa ter repertório e conhecimento técnico para abrir caminho, acho que as coisas são mais fáceis. Pô, Sejam Carla, pessoas interessantes. brigadão, viu? Bom demais esse bate-papo. Se deixar quente, fica umas 3 horas falando. Eu uma falo boa, cara. Bom demais. muito. Eu vou começar a fazer podcasts mais longos, né? A pessoa fala, não, tem que ter um limite de 1 hora. Aqui a gente já passou alguns 15 minutos quase de 1 hora. Ai, meu Deus. Eu falo, cara, não, a gente tá num momento novo dos podcasts. Eu escuto podcast, às vezes tem um podcast que se chama Acquired, que tem 6 horas. A pessoa fala, como assim 6 horas? Eu assisto, ele é como se fosse vários episódios, né? Porque eu não consigo ouvir num dia só. É radionovela, né? Tá vendo? A gente acha que tá reinventando a roda, mas não cara, é. Não é. Então, dependendo do formato, cara, a pessoa fica ali porque seu conteúdo é legal, ela fica, né? Isso que importa. Mas obrigada pelo convite, obrigada pela disponibilidade em ouvir, né? Assim, às vezes a gente tá aqui no meio do caminho e a gente não consegue enxergar o que de legal a gente já pode falar. Então, obrigada pelo olhar generoso, né? Isso foi bom demais, cara. Aprendi demais com você. Obrigado mesmo. Isso. Obrigada pelo convite. E, gente, vejam a campanha tá o máximo. E você gostou desse episódio? Deixe seu like, seu comentário e até a próxima.